Depois de cair para o menor patamar em 2 anos, o preço global dos alimentos se manteve praticamente estável em setembro, com baixa nos índices de óleos vegetais, laticínios e carnes, mas com alta para açúcar e cereais. O índice de preços de alimentos da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, divulgado nesta sexta-feira, atingiu 121,5 pontos no mês, isso no mês passado, ante os 121,4 pontos registrados em agosto. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o índice caiu 10,7% e ficou 24% abaixo da máxima histórica alcançada em março de 2022, logo após o começo da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E o mercado nacional de açúcar trouxe uma recuperação no mês de setembro, Segundo o levantamento do CPEA, com a boa evolução da safra 23-24, o açúcar cristal branco registrou uma alta de 11,7% no mercado spot em São Paulo, quando comparado com o mês anterior. É um assunto para o quadro Commodities em Foco de hoje. E mesmo com uma estimativa de uma produção acima de 30 milhões de toneladas do adoçante, os efeitos climáticos, como a falta de chuvas, vem afetando a safra de cana-de-açúcar na Índia. E com a perspectiva de redução na produção, a Índia deve focar no abastecimento interno, abrindo oportunidade, claro, para o Brasil no mercado internacional. E quem conversa comigo sobre esse assunto é o analista de inteligência de mercado da StoneX, o Marcelo de Bonifácio. Olá, Marcelo, bem-vindo. Olá, obrigado. Eu agradeço pelo convite mais uma vez em falar com vocês. Ô Marcelo, me fala uma coisa, com o Brasil sendo, então, o maior produtor de açúcar do mundo, é possível que a gente possa ocupar esse gargalo de redução na produção de cana-de-açúcar que a Índia deve deixar aí no mercado? Então, assim, com certeza o Brasil ele deve ocupar um espaço ainda maior no mercado internacional, né? A gente estima que o Brasil exporta cerca de 20% de todo o consumo, né, do mundo. Então, é um país que já oferta grande parte dessa matéria-prima, né, importante para a alimentação do mundo. E com a ausência da Índia, principalmente, e também da Tailândia, que é um importante exportador, o Brasil deve ter um share ainda maior, né, uma participação ainda maior, mas a gente tem visto que as expectativas são que não seja suficiente para ocupar esse gap, né, ocupar essa ausência desses países, o que deve ser importante daqui para frente para a gente observar em termos de preço e de oferta e demanda. De acordo com a Única, a primeira quinzena aí de setembro, a produção de açúcar no centro-sul do Brasil, ela totalizou 3,12 milhões de toneladas, que é um aumento significativo aí de 8,54% quando comparado com a safra passada. De que forma esse aumento, dessa oferta pode impactar também na precificação, principalmente aqui do açúcar no mercado, tanto interno quanto externo? Então, a gente observa que o açúcar ele está andando pelo cenário externo, até mesmo o preço interno, você disse aí que o CPEA subiu mais de 11% e ele está seguindo o cenário global. Mesmo com o açúcar, com essa produção superabundante no Centro-Sul, a gente estima que ela atinja o recorde, né? Seja em termos de moagem de cana, seja em termos de produção de açúcar, a gente deve ter recorde. Essa safra que termina lá em março, e na safra que vem também é uma estimativa de recorde. Só que não tem sido suficiente, como eu comentei anteriormente, essa produção brasileira não tem sido suficiente para frear, para brecar essa escalada de preços internacional. Então a gente tem observado que o cenário externo está muito desfavorável em termos de oferta, e isso impacta diretamente o mercado interno, porque a gente, olhando para o que a gente chama de bases, né, que é a diferença entre o preço doméstico e o preço internacional, ele acaba seguindo, né, as dinâmicas globais. Então, se o preço lá fora sobe, o preço aqui dentro também vai subir. Então, é o que a gente tem visto, mesmo com essa produção grande no Brasil, parece que não tem sido suficiente para suprir essa oferta, suprir essa demanda. Então, é o que a gente tem visto agora e deve ser, daqui para frente, esse cenário. E em setembro, o cenário foi positivo para os preços nacionais, mas o açúcar fechou a quinta-feira aí em queda na Bolsa de Nova York. A gente até trouxe essa informação. Qual que é a tendência das cotações para esse último trimestre de 2023? Bom, o preço de fato ontem caiu. A gente viu, na verdade, um cenário bastante desfavorável para as commodities no geral. Então, a gente viu o petróleo
caindo na quarta, na quinta-feira. Então, o açúcar ele acaba também seguindo questões macroeconômicas, questões especulativas. Então, a gente teve essa queda, que a gente costuma chamar de correção, né? Até hoje o preço voltou a subir, está subindo um pouquinho. Mas fato é que, por tudo que eu expliquei brevemente aqui na conversa de hoje, com esse cenário bem apertado de estoques internacionais, né? A Índia fora do mercado, a Tailândia deve produzir menos também, que são dois importantes exportadores. Mesmo assim, mesmo com o Brasil produzindo muito, o cenário tem sido muito altista, né, nos últimos meses. Desde agosto, pelo menos, os preços subiram bastante, tocaram recordes desde 2010. Então, o cenário, né, como você me perguntou, do último trimestre, ele é de preocupação em termos de oferta. O Brasil ele deve continuar exportando, né, escoando esse excedente que a gente tem visto excelente nas usinas do Centro-Sul. Então, as usinas elas têm ganhado bastante com as exportações, mas um cenário global, né, com o início das safras agora em outubro, entre outubro e novembro, das principais safras globais, não devem ser suficientes para suprir essa oferta. Então, o mundo ele acaba dependendo 100%, vamos dizer assim, do Brasil. Então, o preço ele fica um pouco pressionado. Então, o cenário para o último trimestre a gente vê que é um pouco mais altista, né? Continuando esse aperto de estoques, com o mundo dependendo 100% do Brasil, e pode ser que isso não seja suficiente para suprir essa demanda. Tá certo. Tá certo, viu, Marcelo? Obrigada aqui pela sua participação conosco. Excelente fim de semana para você e até uma próxima. Muito obrigado, bom fim de semana, até a próxima.